Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton e vamos comentar hoje um pouquinho a respeito de tipos de matrizes. Se você acompanhar essa aula até o final, você vai conhecer a matriz linha, coluna, transposta, nula, oposta, quadrada, identidade e diagonal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e conheça a nossa playlist envolvendo matrizes. Você fica por dentro de todos os tópicos envolvendo matrizes. Então vamos começar com a matriz linha. É uma matriz que tem apenas uma linha e é indicada por A1 por N. Então matriz A1 por N, uma linha e N colunas. Então aqui alguns exemplos, eu tenho a matriz A e a matriz B. A matriz A tem uma linha, 3 colunas. A matriz B já tem uma única linha e 6 colunas. Então a matriz A é de ordem 1 por 3. A matriz B é de ordem 1 por 6. Tá? Então essa é a matriz linha. É uma matriz que possui apenas uma linha. E a matriz coluna? O que seria uma matriz coluna? Então a matriz coluna vai ser aquela que vai apresentar apenas uma única coluna. E a representação vai ser essa. Matriz A, M por 1. Então M linhas e uma única coluna. Então temos aqui dois exemplos, a matriz M e a matriz N. Então a matriz M de ordem 2 por 1, duas linhas e uma coluna. Então duas linhas e uma coluna. E a matriz N de ordem 4 por 1, 4 linhas e uma coluna. Então essa é a ideia de matriz linha e matriz coluna. Elas possuem apenas uma única linha ou apenas uma única coluna. Já a matriz transposta, o que seria uma matriz transposta? Então, se A é uma matriz do tipo M por N, chama-se transposta de A, simbolicamente A elevado a T, a matriz do tipo N por M, obtida de A, trocando-se de posição linhas com colunas, de forma que eu tenho a matriz A com os elementos A e J de ordem M por N. E aqui eu tenho a transposta de A, com os elementos AJI de ordem N por M. Então nós trocamos, né? I é linha, J é coluna. Aqui ficou coluna e linha. Então a gente vai trocar linha por coluna. Então, um exemplo. Matriz A com os elementos 1, 2, 3, 2, 3, 7. A matriz com duas linhas e 3 colunas. Quem é a transposta de A, dada por A elevado a T? Eu vou pegar aqui a primeira linha da matriz A, com os elementos 1, 2 e 3, e vai virar a primeira coluna da transposta. Então, 1, 2 e 3. Vou pegar a segunda linha, com os elementos 2, 3, 7, vai virar a segunda coluna. Então, transposta de uma matriz é simplesmente trocar linhas por coluna. Então, aqui a matriz era 2 por 3, aqui virou a matriz 3 por 2. E vamos comentar um exemplo. Então, fala o seguinte. Considere as matrizes A e B e determine o valor de x para que a matriz B seja transposta de A. Então, essa matriz B é igual à transposta de A. Essa é a informação, né? Eu quero saber o valor de x para que B seja transposta de A. Então, nós queremos isso aqui. A matriz B igual a transposta de A. A matriz B eu conheço, tá aqui bonitinha. Essa é a matriz A. Mas quem é a transposta de A? Bom, a transposta de A eu não conheço, mas eu sei montar. Eu sei que para fazer a transposta da matriz A, basta pegar a primeira linha, que é 3 e 1, fazer ela virar coluna, pegar a segunda linha, 4 e menos 2, fazer ela virar coluna. Então tem aqui agora a transposta de A. E vou simplesmente trabalhar agora com essa igualdade. Então nessa igualdade eu vou ter o seguinte. B, está aqui a matriz B. Então essa é a matriz B, né? Que tem que ser igual à transposta de A. Essa aqui é a transposta de A. Então, tem que ser igual a 3, 4, 1 menos 2.
E eu tenho uma igualdade entre matrizes. Olha só, 1 é igual a 1, menos 2 é igual a menos 2. Eu preciso que x mais y... Eu preciso então que x mais y seja igual a 3. E preciso que x menos y seja igual a 4. E eu tenho um sisteminha de equações para resolver. Justamente para a gente poder achar o valor do x, que é o que foi pedido. Para resolver o sistema, vamos usar aqui o método da adição. X mais x, 2x, y menos y, 0. E 3 mais 4, 7. Logo, x vai ser igual a 7 sobre 2. Então, achamos aqui o valor do x, que é o que foi solicitado. Se pedisse também o valor do y, era só voltar no sisteminha, substituir o x por 7,5 e achar o valor do y. Então, essa é a ideia de matriz transposta. Tá? Vamos dar sequência nos tipos de matrizes. Vamos ver agora a matriz nula. Uma matriz que tem os seus elementos iguais a zero é chamada de matriz nula. Existe uma matriz nula de cada tipo. A matriz nula pode ser indicada por O, M por N. Então, matriz O, matriz nula, de ordem M por N. M linhas e N colunas. Então, aqui alguns exemplos. Tem aqui uma matriz O de ordem 2, 2 por 2. Uma matriz O de ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz nula 2 por 2. E embaixo nós temos uma matriz nula 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Vamos pensar aqui agora nesse exemplo. Encontre os valores de x e y para que a matriz O abaixo seja nula. Então eu quero que essa matriz seja nula. Eu quero que ela seja igual a 0, 0, 0, 0. Para isso acontecer, eu preciso que x ao quadrado menos 1 seja igual a 0. Então, vamos colocar aqui minha primeira equação. X ao quadrado menos 1 seja igual a 0. Eu preciso que x ao quadrado menos x menos 2 também seja igual a 0. Então, x ao quadrado menos x menos 2 também seja igual a 0. Eu preciso que x ao quadrado menos y ao quadrado seja igual a 0. X ao quadrado menos y ao quadrado seja igual a 0. E preciso que x mais y seja igual a 0. Então, x mais y igual a 0. Então, a gente tem aí 4 equações para resolver. Vamos resolver o que é mais simples, tá? O mais simples seria essa primeira equação, que é uma equação de segundo grau na forma incompleta. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 1. Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 1. Então, eu tenho que o x pode ser mais ou menos 1. Então, eu encontrei aqui 2 valores para x. Eu não sei se os 2 valores são verdadeiros, tá? Então, eu vou deixar por enquanto paradinho aqui, que o x pode ser mais ou menos 1. Aí eu venho para a segunda equação. Bora resolver ela. Já é uma equação completa. Eu tenho que fazer delta, achar x' x duas linhas, ou eu vou pensar em soma e produto. Então, lembrando que soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, a soma tem que ser menos b. O b é menos 1, menos vezes menos mais 1, sobre o a que é 1, então a soma tem que dar 1. O produto, c sobre a, o c é menos 2. Então, nós estamos procurando 2 números. Quando eu somar, vai dar 1. E quando eu multiplicar, vai dar menos 2. Então, eu tenho x' e vou ter um x duas linhas. 2 números que multiplicados dá menos 2. E a soma vai dar 1. Então, nós temos aqui o 2 e o menos 1. Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 2 com menos 1, a soma vai dar 1. Mas vamos pensar o seguinte. O x dessa equação tem que ser o mesmo que essa. Aqui fala que o x tem que ser mais ou menos 1. Aqui fala que o x tem que ser 2 ou menos 1. Então, o que satisfaz as duas ao mesmo tempo? Para satisfazer as duas ao mesmo tempo, nós vamos ficar com x igual a menos 1. Porque o x menos 1 é verdadeiro para a primeira e verdadeiro para a segunda. Então, eu já sei que o x vale menos 1. E se o x vale menos 1, e eu sei que x é igual a menos y, tá?
e o x é menos 1, então eu tenho que menos 1 é igual a menos y. Multiplicando por menos 1, eu vou concluir que o y vai ter que ser igual a 1. Então já achei o valor do y. Nem preciso utilizar a terceira. Tá? Mas se eu quiser utilizar a terceira, nós podemos, no lugar do x, colocar menos 1 ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Porque expoente par positivo. 1 troca de membro, troca de sinal. Vai ficar menos 1. Aí troca todos os sinais. Y ao quadrado é igual a 1. E nós vamos concluir que o y pode ser mais ou menos 1. Mas aqui ele pode ser mais ou menos 1. Mas aqui ele tem que ser 1. Então a conclusão é que o y só pode ser o 1 positivo. Tá? Não tem outro valor para o y. Então a nossa solução aqui seria x igual a menos 1 e y igual a 1. Tá? Vamos na sequência nos tipos de matrizes. Na sequência, a matriz oposta. Chama-se oposta de uma matriz a matriz representada por menos A, cujos elementos são os opostos dos elementos de mesma posição em A. Então nós temos aqui uma matriz A, com os elementos 0, 3, menos 2 e 5. A oposta de A é simplesmente fazer o oposto de todos os elementos. Então vai ficar menos A, quer dizer que é a oposta de A, e eu simplesmente troquei todos os sinais na matriz A. O 0 é neutro, continua 0, 3 virou menos 3, menos 2 virou 2 e 5 virou menos 5. Então a matriz oposta simplesmente troca-se os sinais. A gente costuma utilizar ela lá em adição algébrica de matrizes. Tá? Bom, matriz quadrada. Chama-se matriz quadrada toda matriz em que o número de linhas é igual ao de colunas. O número de linhas ou colunas é a ordem da matriz. Eu tenho aqui a matriz A, 2 linhas e 2 colunas, então é uma matriz quadrada. Matriz B, 3 linhas e 3 colunas, então também é uma matriz quadrada. No caso da matriz A, é uma matriz quadrada de ordem 2, e a matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. E na matriz quadrada, nós podemos destacar alguns elementos. Tá? Então, numa matriz quadrada de ordem n, chama-se diagonal principal, o conjunto dos elementos A e J, em que I é igual a J. Diagonal secundária, o conjunto dos elementos A e J, em que I mais J é igual a N mais 1. Para ficar mais claro, está aqui, ó, diagonal principal. O I é sempre igual ao J. 1, 2, 2, 3, 3. Então, essa é a nossa diagonal principal. I é igual a J. E a outra diagonal que sobrou só pode ser a diagonal secundária. Lembrando que essa aqui é uma matriz de ordem 3, então se eu somar os índices, 3 mais 1 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 1 mais 3 dá 4. Por isso que aqui tem o n mais 1. Tá? Então, na matriz quadrada, nós temos diagonal principal e também temos diagonal secundária. Outro tipo de matriz muito famosa também, a gente costuma ver ela com boa frequência, é a matriz identidade. Matriz identidade de ordem n é a matriz quadrada, indicada por IN, tal que... Então, para ela ser uma matriz de identidade, o que tem que acontecer? Primeiro, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Então, a diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1. Todos os outros elementos são iguais a 0. Então, nós temos aqui a diagonal principal, todos os elementos iguais a 1. Fora dela, todos os elementos iguais a 0. Então, é uma matriz de identidade de ordem 2. Temos também a matriz de identidade de ordem 3. Diagonal principal, todos os elementos iguais a 1. Fora dela, todos os elementos iguais a 0. Então essa é uma matriz de identidade de ordem 3. Ela é bem usada em matriz inversa e para provar algumas propriedades. Tá? Matriz diagonal. Então toda matriz quadrada em que todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a 0, é chamada de matriz diagonal. Então a matriz identidade, eu posso falar também que ela é uma matriz diagonal. Tá? Chama-se traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos de sua diagonal principal. Então aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a diagonal principal e fora dela elementos iguais a 0. Então eu posso falar que é uma matriz diagonal.
Matriz B, eu tenho aqui a diagonal principal, fora dela eu tenho elementos iguais a zero. Então eu posso também falar que é uma matriz diagonal. E o traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Então o traço aqui, 1 com menos 7 é menos 6, 3 com 1 é 4. Então o traço de uma matriz quadrada é simplesmente a soma dos elementos da diagonal principal. E assim a gente encerra essa revisão envolvendo tipos de matrizes. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe aí a playlist de matrizes. Tá? Nela você encontra tudo a respeito de matrizes, desde a parte de definição, da parte conceitual, até chegar em matrizes inversas. E até a próxima aula.